O folclore brasileiro é cheio de entidades interessantes. Saci Pererê, mula sem cabeça, boto cor-de-rosa e, é claro, a nefropatia induzida por contraste. Tem gente que quer acreditar em tudo e tem gente que ainda segue acreditando que a nossa querida Nick, nefropatia induzida por contraste, é algo real. Porém, ela não é, e se for, seu impacto real para o paciente não tem relevância. Vamos entender por quê. A história da Nick começa em 1954, quando médicos dinamarqueses publicaram um estudo sobre nefropatia que se desenvolveu em um paciente após fazer uma pielografia em um paciente com mieloma múltiplo. Vamos ver o caso? Era um paciente de 69 anos, que há 4 semanas estava tendo desconforto no hipocôndrio esquerdo e albuminúria. O paciente passou por uma pielografia, recebendo 20 ml intravenoso de um contraste de 50% de diodone. Diodone é um contraste extremamente tóxico, cujo seu uso foi abandonado justamente por ser lesivo aos rins. Depois desse exame, o paciente desenvolveu anúria por 48 horas, evoluindo para uma oligúria de 30 a 40 ml de urina por dia. O tratamento que ele recebeu, que era o recomendado da época, foi uma dieta com pouca proteína e restrição de líquidos, e depois glicose e procaína para tentar melhorar da insuficiência renal. Mas, como foi dito no artigo, isso não surtiu efeito. A ureia foi aumentando, os eletrólitos piorando e a condição clínica deteriorando. Depois de 12 dias de anúria, o paciente recebeu 10 horas de hemodiálise e aí ele melhorou. Só que ele voltou a piorar e desenvolveu hipercalemia com alterações do eletro. No 23º dia, o paciente fez outra hemodiálise. Isso mesmo, 11 dias entre uma diálise e outra. Assim era o século passado. Além da hemodiálise, o tratamento seguia restringindo fluidos, dando glicose intravenosa e dieta sem proteínas. No 39º dia de anúria, seguindo em piora, foi realizado mais uma hemodiálise. Dessa vez, sem melhora clínica, o paciente morreu no dia seguinte. Depois disso, eles mostram algumas coisas sobre o paciente. Na admissão, ele já tinha albuminúria e leucocitúria. Na autópsia, ficou constatado que o paciente tinha mieloma. No fim, como vocês podem perceber pelo contexto do artigo, a causa da insuficiência renal os autores atribuíram ao contraste. Bem, daí surge o mito. Um paciente com uma comorbidade crônica que é sabida a causa de insuficiência renal, um contraste altamente tóxico que provavelmente contribuiu fortemente para a insuficiência renal, um caso anedótico que viraria o ponto de partida para que o contraste se tornasse um vilão. E daí surgiram vários problemas. Mas antes de falar de problema, vamos falar de solução. Você conhece o curso online de via aérea da Omni? A Omni é a empresa de ensino médico que dá o curso do TDAC, The Difficult Airway Course, ou o curso de via aérea difícil aqui no Brasil. E agora a Omni está te trazendo a oportunidade de realizar um curso online com mais de 60 aulas, com mais de 40 professores e especialistas em via aérea e emergencistas. Lá você vai ver de tudo, desde o básico, passando pelo avançado, indo até preparo psicológico na hora de encarar uma via aérea. Um curso pensado e produzido pelos maiores nomes da via aérea de emergência do Brasil. E com meu link você consegue 20% de desconto no valor do curso. Isso mesmo, 20%. Tá esperando o quê? O link está na descrição do episódio. Então, agora vamos falar de problemas. O problema é que se estabeleceu que a nefropatia por contraste existe. Mesmo com os contrastes atuais, que são extremamente mais seguros, a crença da Nick ficou. O que não faltaram foram estudos no final do século passado, na década de 90 e no começo desse século, por volta dos anos 2000, confirmando, através de estudos bem enviesados, que a nefropatia existia. E o problema é que tentar provar que nefropatia por contraste não existe é meio que antiético. Isso porque você não consegue fazer, por motivos éticos, um estudo randomizando o paciente para receber ou não contraste ou placebo e ver a incidência de insuficiência renal. Mas eu estou aqui para provar para você que nefropatia por contraste não existe, e se ela existir, também não importa, não faz diferença. Bem, caros ouvintes, está começando mais um episódio do podcast da emergência e o tema de hoje é nefropatia por contraste.
A literatura tradicional, até a década de 2010, falava que a nefropatia por contraste podia ter uma incidência maior que 10%. Então pense, 1 a cada 10 pacientes desenvolvendo insuficiência renal por contraste. Mas uma coisa que chama atenção de cara é a definição da nefropatia induzida por contraste. Essa definição variava bastante e é bem abrangente. Uma das definições que foi mais usada era de que a NIC ocorreria de 48 a 72 horas após a injeção do contraste e que seria um aumento de 0,5 mg por decilitro de creatinina ou um aumento de 25% do basal. 48 a 72 horas depois, bastante tempo. Outros autores usavam a definição da KDIGO, sabe, aquela de 0,3 de creatinina em 48 horas ou um aumento de 50% na creatinina basal. Só que daí já surgem problemas. A gente leva em conta que você pode ter uma variação basal, que é a normal. Um paciente com a creatina de 0,6 faz uma TC com contraste para ver se tem apendicite e depois a creatina dele sobe para 0,8. Esse paciente teve um aumento de mais de 25%. Eu considero que é uma nefropatia induzida por contraste? Afinal, aumento de creatinina é sinônimo de insuficiência renal? Veja, a primeira definição de NIC não leva em conta diurese. E esse mesmo paciente de apendicite que faz uma TC com contraste e está com dor abdominal e recebe um anti-inflamatório, quem é que prejudica mais a função renal? O anti-inflamatório ou o contraste? Ou a doença de base? Muitas perguntas aí, né? Vamos lá! Quem vai nos ajudar inicialmente são os médicos radiologistas Jennifer e Robert McDonald. Eles publicaram 4 artigos entre 2013 e 2014, todos voltaram para o tema. Em um dos seus estudos, nefropatia induzida por contraste, fenômeno causal ou coincidência, eles fizeram uma análise retrospectiva de todos os exames de tomografia realizados no hospital em que eles trabalhavam dos anos 2000 até 2010. Analisaram tomo com contraste e tomo sem contraste, dividiram os pacientes em grupos de risco para nefropatia induzida por contraste. Então, se o paciente tinha menos que 1,5 de creatinina, ele era baixo risco, 1,5 até 2 ele era médio risco e mais que 2 ele era alto risco. A definição que eles usaram para NIC era um aumento de meio ponto de creatinina dentro de 24 a 72 horas da administração do contraste. Os pacientes também eram pareados, então um paciente com uma característica X que recebeu o contraste era pareado com outro paciente que também tinha características muito parecidas a X em relação à idade, peso, comorbidade, doença da internação e por aí vai. E também fizeram uma análise chamada contrafactual, em que um paciente fazia parte dos dois grupos. Então seria um paciente que em um momento da vida fez uma tomo sem contraste e em um outro momento fez uma tomo com contraste. Foram 157.140 tomografias de 53.439 pacientes e 1.510.000 valores de creatinina avaliados. E a conclusão, meus caros, é que não tem diferença entre as alterações de creatinina entre os dois grupos. Pacientes no grupo que não recebiam contraste desenvolviam tanta insuficiência renal como pacientes que recebiam contraste. Ou seja, isso coloca em dúvida se realmente é o contraste que está causando insuficiência renal. Porém, esse estudo também revela um viés que já está instaurado na prática médica e que vai se repetir nos estudos subsequentes. Os pacientes que receberam contraste tendem a ser mais jovens e com menos comorbidades e com níveis de creatinina menores. Não é que não existam pacientes mais velhos, com mais comorbidade, com creatinina mais alta que recebam contraste, mas é uma tendência. Ou seja, como esse estudo é retrospectivo e não há intervenção a ser feita, então os médicos já estão escolhendo a não fazer contraste em pacientes mais velhos e com mais comorbidades e níveis de creatinina maiores. Isso aí vai impactar na análise de todos os estudos subsequentes, porque todos vão evidenciar esse viés. Mas se pacientes com comorbidades que não recebem contraste fazem tanta insuficiência renal quanto aqueles sem comorbidades que recebem contraste, acho que isso é um ótimo argumento para pensar que contraste não impacta no desenvolvimento de insuficiência renal, vocês não acham?
O casal McDonald também publicou uma meta-análise sobre NIC em 2014, cujo resultado foi que, quando se compara pacientes que receberam e não receberam contraste intravenoso para tomografia, não tem diferença na incidência de insuficiência renal, diálise e nem de mortes. E, como esse é o podcast da emergência, eu trago também um artigo de 2016 sobre contraste nos pacientes do departamento de emergência. O estudo também era retrospectivo, avaliavam pacientes no período de 2009 a 2014 e os pacientes que eles olhavam eram aqueles que receberam tomografia com contraste intravenoso, pacientes que receberam tomografia sem contraste e pacientes que não fizeram tomografia. No fim, não houve diferença nos índices de insuficiência renal, tanto usando os critérios de NIC como os da KDIGO. Mas, novamente, o estudo constata o viés. Médicos prescreviam menos contraste para pacientes com função renal reduzida e também tinham maior tendência a prescrever mais fluidos para os pacientes que recebiam contraste. Para nós que somos emergencistas, convivemos com alguns pacientes específicos que podem ter uma função renal prejudicada e a tomografia por contraste será algo extremamente necessário ao mesmo tempo. Por exemplo, podemos ter um paciente séptico. E aí, no paciente séptico, posso fazer contraste? Posso. O estudo de 2019 avaliou 1.464 pacientes sépticos que fizeram tomografia com contraste e 976 que fizeram tomografia sem contraste e 1.731 que nem fizeram tomografia. Não houve diferença na incidência de NIC. Tá. Mas e se meu paciente for oncológico? Essa é uma outra população de pacientes que frequentemente vai ao departamento de emergência, inclusive com sepse ou neutropenia febril. Posso fazer contraste para eles? Posso também. Um estudo de 2010 com quase 4.000 pacientes em uma UTI oncológica comparando novamente TC com contraste, sem contraste e sem TC, não houve diferença. A dúvida é cruel, né? O paciente está recebendo contraste tendo a mesma incidência de disfunção renal que o paciente que não recebe contraste. Mas, voltando nos primeiros estudos, o paciente que recebe contraste tende a ter um rim melhor do que aquele que não recebe. A estatística mostra que não parece ter diferença nenhuma em receber contraste ou não, e esse estudo ainda coloca um outro grupo que não faz tomografia, e esse grupo tem as mesmas incidências de insuficiência renal. Então, peraí. Já que a gente não pode fazer um estudo randomizado placebo versus contraste, e se a gente olhar para todos os pacientes de um hospital e ver como que a função renal deles se comporta com o tempo? Bem, a doutora Susan Hall fez isso 2 vezes, inclusive, em 1983 e em 2002. No primeiro estudo, de 1983, a Susan mostra que de 2.216 pacientes avaliados quando foram internados por vários motivos, menos de 5% desenvolveu insuficiência renal. Foram 129 pacientes com insuficiência renal e 32 pacientes morreram, mas as mortes foram multifatoriais. Daí, ela separa os pacientes no que o grupo de pesquisa considerou que foi a causa da insuficiência renal. A maior causa de insuficiência renal foi perfusão renal diminuída, em 54 pacientes. Em 23 pacientes, foram grandes cirurgias. Em 9 pacientes foi uso de aminoglicosídeo. Em 16 pacientes foi administração de contraste. Vamos ver esses 16 pacientes? Primeiro, vamos entender que é um estudo de 1983. As definições de insuficiência renal aguda mudaram. A definição usada no artigo é um aumento de meio ponto de creatinina para quem tinha um basal de até 1,9, um aumento de 1 ou mais de creatinina para quem tinha uma creatinina basal de 2 a 4,9 e um aumento maior que 1,5 para quem tinha uma creatinina basal maior que 5. E essas mudanças tinham que ocorrer dentro de 48 horas da intervenção aí do contraste. Dá para ver que era uma definição de insuficiência renal aguda muito diferente do que a gente tem hoje. Me parece inclusive muito mais permissiva. Mas vamos lá. Desses 16 pacientes que desenvolveram insuficiência renal após contraste, 8 foram após angiografias aórticas ou coronarianas. 3 foram depois de angioplastia percutânea renal transluminal. 2 foram depois de tomografia com contraste.
e um depois de um pielograma com contraste intravenoso, e um depois de um cateterismo cardíaco. E o estudo segue para dizer: a insuficiência de insuficiência renal aguda em estudos angiográficos foi de 3,2% e foi de 30% na angioplastia percutânea renal, que pode deslocar trombos e causar insuficiência. E aí eu quero que vocês percebam que, se a nefropatia induzida por contraste existe, quem está em risco de fazer não é quem vai receber contraste para fazer tomografia, é quem vai receber contraste para fazer procedimentos angiográficos. E antes da gente digerir essa informação, vamos ver os achados desse mesmo estudo em 2002. Em 2002, foram 4.622 pacientes, mais que dobrou. 380 episódios de insuficiência renal em 332 pacientes ocorreram. A definição da insuficiência renal aguda foi a mesma utilizada no estudo de 1983. As causas mais comuns, novamente, perfusão renal diminuída em primeiro lugar, com 147 episódios. Medicações, um novo grupo genérico ficou em segundo lugar, com 61 episódios. Dentre essas medicações, aminoglicosídeos novamente em primeiro lugar, com 18. Anti-inflamatórios em segundo, com 13 episódios. Piperaciclina mais tazobactam, nosso Tazocin, com 7 episódios. E aí, anfotericina, Bactrim, ciclosporina, IECA e outros ficaram com o resto. Em terceiro lugar, como causa de insuficiência renal aguda, temos novamente o uso de contraste com 43 episódios. A porcentagem foi de 11% das insuficiências renais, igual a do outro estudo. Vamos analisar os tipos de contraste então. A causa mais comum foi angiografia e angioplastia arterial coronária. Cateterização cardíaca teve 16 episódios, angioplastia de artéria coronária 5 episódios. Porém, o estudo coloca 14 pacientes que fizeram tomografia também desenvolveram insuficiência renal aguda. Bem, olhando todos os pacientes que fizeram tomografia, isso representa 1,7% de incidência. E, para finalizar essa parte, quero falar de um outro estudo. Vamos olhar agora para os pacientes seletivos. A gente estava falando aqui dos pacientes dentro do hospital. E agora vamos olhar para fora. Em 2014, foi publicado um artigo no qual foram analisados 716 pacientes. Eles eram divididos em 4 grupos: o grupo da TC com contraste, o grupo da TC sem contraste, o grupo da ressonância com contraste e o grupo da ressonância sem contraste. A creatinina era dosada imediatamente antes do procedimento de imagem e depois de 72 horas, e era repetida na casa do paciente ou ambulatorialmente. A definição de IRA que eles utilizaram foi um aumento de 0,3 de creatinina ou maior que 25% do basal. Então eles mesclaram aí um CADIGO junto com uma definição de NIC. E o resultado foi que não teve diferença nenhuma na variação de creatina dos 4 grupos. Todos apresentam alguma variação, independente de ter recebido contraste ou não. Então, o que a gente consegue ver de tudo isso daqui, olhando para paciente dentro do hospital, fora do hospital, recebe contraste, não recebe contraste, não faz exame de imagem, é que talvez, a gente realmente tenha uma variação normal da nossa creatinina. E talvez existam muitos outros fatores, incluindo medicações, que alteram a nossa creatinina. A gente ainda tem muitos estudos para falar, mas vamos pensar um pouquinho mais aqui. Num contexto de emergência, a tomografia com contraste é uma grande aliada. Num paciente séptico, num idoso com uma suspeita de infecção intraabdominal, seja uma pielonefrite, seja alguma outra afecção, o contraste vai me ajudar. Mas esse mesmo paciente pode ter uma doença renal crônica ou estar passando por uma insuficiência renal aguda. E o médico, seja o emergencista, seja o radiologista, pode se sentir inseguro em realizar o contraste e prejudicar mais o rim do paciente. Mas a real é que os estudos mostram que não faz diferença você fazer contraste ou não. O que os estudos mostram em realidade é que a variação da creatinina é esperada, até em pacientes eletivos. Muito provavelmente a creatinina do paciente vai piorar. Colocar a culpa no contraste é um erro. Vamos pensar naquele paciente jovem com apendicite. Vamos supor que ele tem um apendicite grau 4, passa por uma cirurgia complicada, demorada. O paciente vai ter uma piora da creatinina porque você fez o contraste? Ou porque ele passou por uma cirurgia que levou a um período de redução de perfusão renal? Ou porque você sobrecarregou ele de volume? Ou porque você usou cetoprofeno?
Por que a gente dá anti-inflamatório com muita tranquilidade para esses pacientes com as mais diversas funções renais, mas se preocupa tanto assim com contraste? E mais, os estudos mostram que a maior incidência de insuficiência renal com contraste não são em tomografias com contraste intravenoso, e sim em angiografia com contraste intraarterial, procedimentos totalmente diferentes. Os estudos de Susan Ho de 83 e de 2002 mostram isso. Uma coisa também que me chama a atenção é que, tirando o estudo dos pacientes sépticos, nós não temos, em muitos deles, as medicações que os pacientes estavam usando. Então, por exemplo, se eles usavam AINE, se eles usavam IECA, e também nós não temos a indicação da tomografia. Vai que a indicação era uma doença que cursa com insuficiência renal aguda. Além disso, a definição da NIC leva em conta as alterações de creatinina de 2 a 3 dias após o uso do contraste. Quanto à medicação nefrotóxica ou alteração no curso da doença do paciente, ele passa nesses períodos. Lembrando que soro fisiológico também é uma medicação que em alta quantidade é nefrotóxico. E eu não sei se você percebeu, caro ouvinte, mas os estudos focam bastante na variação de creatinina. Mas creatinina variar significa disfunção renal? Nenhum estudo que eu trouxe aqui avaliou, por exemplo, débito urinário. Eles até avaliam taxa de filtração glomerular, mas ainda assim é um valor que depende da creatinina. Quando eu estava na graduação, já se falava que creatinina não é o melhor dos marcadores de função renal, mas é o que a gente tem, então é o que a gente usa. Então faria sentido olhar só para a variação de creatinina, ou seria interessante olhar para outras formas de definir a função renal? Existem outros marcadores de disfunção renal, o KIM1 e o NGAL. Em estudo de 2015, esses marcadores foram avaliados. Os pacientes, todos, iam passar por uma tomo com contraste. Eles coletavam o sangue dos pacientes antes do exame e depois, entre 4 a 6 horas, e também depois, após 48 a 96 horas. Aí, eles avaliavam os valores de creatinina, do KIM1 e do NGAL. E olha só que doideira os resultados. Os níveis de KIM1 e NGAL não mudaram, mesmo com o nível de creatinina subindo. Pacientes chegavam a alcançar a definição de NIC, né? Aquela de ter meio ponto de creatinina aumentando. Mas quando a gente olhava para a função do rim, através dos outros marcadores, não tinha disfunção renal. E isso coloca em dúvida se realmente a gente deve se importar com flutuação de creatinina da forma que a gente se importa, sem levar em consideração outros fatores, como por exemplo a diurese do paciente. Esse estudo, entretanto, separou os pacientes em 2 grupos. Um grupo que recebia bicarbonato de sódio antes da tomografia e outro grupo que recebia 1 litro de soro. E agora, então, chegou a hora da gente falar sobre as medidas de prevenção da NIC. Bem, a partir do momento que se criou o mito da doença da NIC, começou-se a procurar formas de preveni-la. Se a NIC existe, ela é iatrogênica em sua essência. Então, enquanto médicos, o mais ético a se fazer é tentar minimizá-la, quando não, eliminá-la. Mas estamos perseguindo um fantasma. NIC em contraste intravenoso para tomografia não existe. Talvez exista para angiografia, porém a profilaxia de NIC existe. Assim como os estudos para provar, entre aspas, a eficácia dela. Quando você pensa em profilaxia de NIC, você pensa em quem? N-acetilcisteína? Bicarbonato? Pois é, N-acetilcisteína não funciona. O consenso de NIC de 2006 já falava que não funcionava, mas o pessoal insiste nesse negócio. Para você ter noção, em 2011 saiu um estudo no qual pacientes foram randomizados em um grupo placebo e um grupo de N-acetilcisteína. O resultado foi que nos 2 grupos a incidência de NIC foi de 12,7%. Em 2018, saiu a análise do PRESERVE Trial. Esse trial era para avaliar qual era a melhor forma de prevenir complicações renais associadas ao contraste. Bicarbonato de sódio intravenoso versus soro fisiológico, e também avaliava acetilcisteína versus placebo. A análise do trial foi interrompida, pois eles chegaram à conclusão de que nada fazia diferença nesse estudo. Aí eu me deparei com 2 trials curiosos, o Remedial 1 e 2. E olha só, o Remedial 1 foi um trial que randomizou os pacientes para receber N-acetilcisteína mais soro fisiológico, ou N-acetilcisteína mais bicarbonato de sódio, ou N-acetilcisteína mais soro mais ácido ascórbico. Ele coloca nesse trial o objetivo primário como avaliar a incidência de NIC
definida como o aumento de mais de 25% da creatinina dentro de 48 horas, e coloca como outros objetivos o aumento de 0,5 na creatinina. Não tem grupo placebo. E o resultado? Bem, cerca de 350 pacientes no total, e os grupos de soro fisiológico tiveram uma incidência de 10% de NIC, que são 11 pacientes. O grupo do bicarbonato teve uma incidência de 2%, mas lembre-se de que a gente está falando de valores de creatinina, não significa necessariamente disfunção renal. Quando a gente olha para o desfecho clínico, o grupo do soro fisiológico teve um paciente que evoluiu para diálise, assim como o grupo do bicarbonato. E todos esses pacientes eram pacientes que realizaram angiografia. Nenhum foi paciente de tomografia, tá bom? A conclusão que o artigo tirou foi que o bicarbonato de sódio é a melhor escolha para prevenir NIC. E aí, 4 anos depois, eles lançam o Remedial 2, que era também com pacientes de angiografia. Só que tudo começou a ficar meio estranho. No 1, eles advogaram pelo bicarbonato. Aí no 2, eles colocam que existe a opção de prevenir a NIC com furosemida. Só que já tinham estudos mostrando que furosemida era deletério. Só que aí eles aventavam a hipótese de que se você tiver uma ferramenta para ao mesmo tempo que você dá furosemida, você também dá volume para o paciente, a furosemida poderia ser benéfica. Eles dão a explicação fisiopatológica lá para isso. E veja só, não é que tem uma empresa chamada Renalguard Solutions que faz uma máquina que faz justamente isso. Que doideira, né? Aí os grupos randomizados agora são 2. Um grupo vai receber o protocolo de bicarbonato mais N-acetilcisteína que foi feito antes. E o outro grupo vai receber o protocolo Renalguard, que é soro fisiológico, mais furosemida, mais N-acetilcisteína, usando a máquina da Renalguard. E o resultado? Bem, 3 pacientes do grupo Renalguard desenvolveram edema agudo de pulmão e um do grupo BIC. Tudo bem, mas a incidência de NIC foi menor no grupo do Renalguard. E olha só, nesse trial Remedial 2, eles não usaram a mesma definição de NIC. No primeiro, eles colocaram que a definição principal que eles estavam usando era um aumento de 25% do basal da creatinina. Agora, eles estavam usando como definição principal um aumento de 0,3% de creatinina absoluta. Estranho mudar o critério de um trial para o outro com a mesma equipe. E no final, ele ainda coloca que não tem conflito de interesse. Você está sentindo esse cheiro, caro ouvinte? Esse cheirinho de indústria farmacêutica metida no meio, hein? Vale ressaltar que os resultados apresentados no grupo BIC, de bicarbonato, desse estudo, foram piores do que o primeiro estudo, o Remedial 1. Bem, N-acetilcisteína não presta, BIC não presta, mas o consenso de NIC de 2006 falava que hidratação era uma boa profilaxia, e aqui eles recomendam fazer hidratação com 1 a 1,5 ml por quilo por hora de 4 a 12 horas. Então aquele 1 litro que você faz em 1 hora não é bem assim que eles estão recomendando fazer não. Mas vamos lá, em 2017 saiu a Amazing Trial ou Amazing Trial. São 2 grupos, um ia receber nenhuma profilaxia, o outro ia receber soro fisiológico, 3 a 4 ml por quilo por 4 horas antes do procedimento e 4 horas após, ou seja, um total de 8 horas. Nesse estudo, a gente teve angiografia e tomografia com contraste. E aqui o critério da NIC era aquele aumento de 25% da creatinina dentro de 2 a 6 dias. E o resultado foi, adivinhem só, não teve diferença em fazer ou não fazer profilaxia. Olha, teria muito mais coisa para falar aqui, muito mais coisa, até porque o consenso de 2006 fala que estatinas, aminofilina, ácido ascórbico e misoprostol são boas medicações para prevenção da NIC. Mas todos os estudos são do século passado, basicamente, e assim, a gente está falando de uma coisa que não existe. Vamos bater um papo sério aqui. Uma atenção enorme e um medo desproporcional é dado para a nefropatia induzida por contraste. O tanto de estudo, o tanto de trial, de recurso que é gasto para falar de NIC e como preveni-la é bizarro. Tanto recurso e tanto tempo que poderia estar sendo gasto em algo mais concreto.
Se a gente entender que a gente não está falando de uma nefropatia e sim de uma alteração laboratorial, talvez fique mais fácil para a gente perceber essa bizarrice. Por exemplo, caro ouvinte, todo paciente com leucocitose tem infecção bacteriana? Não. Pode ser desde alergia até câncer. Então, olhar para um aumento de creatinina de 25% do basal e falar que o paciente tem nefropatia é muita pretensão. Vamos começar a chamar de creatininose induzida por contraste. O que vocês acham? Acho que faz mais sentido. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está falando de um aumento de creatinina que não tem relação direta com disfunção renal. O ponto 2 é que essa maluquice começou na década de 50 com contrastes muito mais tóxicos e perigosos para o rim, e ela se perpetua principalmente em pacientes que fazem angiografia. O terceiro ponto é que nós temos que entender que há um montante de evidências cada vez maior mostrando como a NIC não existe, como a variação de creatinina é uma coisa esperada do ser humano, seja no paciente ambulatorial, seja no paciente internado. A gente tem que entender quem é o nosso paciente, o que ele precisa e não atrasar ou deixar de realizar um exame que pode mudar a conduta para o nosso paciente ou fechar um diagnóstico. Para finalizar, o que precisamos entender é o seguinte: por que a gente faz vancomicina, ganciclovir, inibidor de enzima conversora de angiotensina, anti-inflamatório, manitol e até grande quantidade de soro fisiológico sem pestanear? Mas quando é para fazer uma tomografia com contraste, aí não, aí tem que ver, né? Vai que o paciente desenvolve uma NIC. Vamos repensar isso aí? Vamos repensar o risco-benefício da nossa prática médica? Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês, um episódio longo que quanto mais eu estudava sobre NIC, mais eu me estressava como essa coisa ainda ocupa o tempo da gente. Manda esse episódio para aquele seu amigo que tem medo de curupira, de mula sem cabeça e de nefropatia induzida por contraste. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.